Bom, meu nome é Layara e eu vou falar um pouquinho sobre fusão e o Sol. Então, por que o Sol? Bom, o Sol é a nossa fonte de energia. Ele é responsável por todos os processos naturais que ocorrem na Terra. Então, alguém já se perguntou como que é produzido essa energia lá dentro do Sol? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Então, essa energia é produzida pela fusão térmica. Então, a fusão térmica ela também é responsável não só pela energia produzida nas estrelas, mas também pela produção dos elementos que contêm as estrelas, até o ferro. Então, a fusão ela ocorre na junção de dois núcleos leves, formando um núcleo mais pesado e liberando nesse processo, então, energia. Porém, a gente só consegue fundir esses dois núcleos se tiver energia suficiente para romper a barreira coulombiana, que impede os dois de se aproximarem. Então, vamos entender um pouquinho como que acontece essa fusão no processo de evolução das estrelas. Então, assim, acreditava-se lá no início que houve um aglomerado de um gás formado 90% de hidrogênio e 10% de hélio, que, graças à atração gravitacional, foi se comprimindo e aumentando a temperatura lá dentro desse gás. Então, foi aumentando a temperatura. Então, quando chegou a 100.000 Kelvin, o hidrogênio ele se ionizou completamente e assim formou um plasma de prótons e elétrons. Então, esse plasma continuou sendo aquecido até chegar a 10 milhões Kelvin. Então, quando chegou nessa temperatura, houve energia cinética suficiente para romper a barreira coulombiana. Então, quando rompeu a barreira coulombiana, foi possível fundir dois prótons. Então, esse é o momento em que o Sol se encontra, o chamado ciclo próton-próton. Então, como que ocorre esse ciclo? Então, é a junção de dois hidrogênios formando um deuteron mais um pósitron mais um neutrino e liberando essa quantidade de energia aqui. Então, esse pósitron ele se aniquilou rapidamente com o elétron e libera dois fótons de raio gama, também liberando uma quantidade de energia. Então, esse deuteron aqui em cima, ele se junta com um outro hidrogênio, formando um isótopo leve de hélio, liberando um fóton de raio gama, também uma quantidade de energia. Então, foi necessário dois desse processo para poder juntar os dois isótopos leves de hélio, formando uma partícula de hélio estável, e mais dois núcleos de hidrogênio. E então, volta no processo inicial do ciclo. Essa parte inicial do ciclo, ela é muito lenta. Ela tem uma ordem de grandeza de 10 a 9 anos. Então, por isso, o Sol ainda está nessa etapa. Se a gente continuar aquecendo essa temperatura, chegando a 100 milhões de Kelvin, a gente vai ter a produção, então, do carbono. Então, tem duas partículas de hélio que se fundem, liberando raio gama e formando berílio, que se junta novamente com uma partícula de hélio, fundindo, liberando outro raio gama e formando, assim, o carbono. Então, quando a gente tem carbono suficiente, a gente vai entrar no ciclo do carbono, que é toda essa reação grandona aqui. Então, a gente ainda, no nosso Sol, ainda não chegou nessa etapa aqui, né? Se continuar aquecendo, chegando a 1 bilhão de Kelvin, a gente vai ter a produção de elementos até o ferro. Então, elementos mais densos que o ferro não são mais produzidos por fusão nuclear. Então, é mais ou menos isso a evolução das estrelas e a gente entendeu um pouco do processo do nosso Sol. E é isso, muito obrigada.